templo está vazio. Do que neste horário, esse lugar aqui estaria repleto de famílias, amigos. Se você observar exatamente neste momento, ele está vazio. Mas a boa notícia é que a igreja está cheia. A sua casa, ela está cheia. O seu coração está cheio. E nós damos graças a Deus por isso, porque Deus tem nos abençoado tanto, e nos abençoou tanto, e fez com que a sua igreja não fosse delimitada por um local, não fosse delimitada por um espaço, mas fosse delimitada por uma família. E você que está nos assistindo, você faz parte dessa família. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família de Jesus Cristo. E que alegria poder fazer parte dessa família. Nós nos reunimos aqui, cada um em seu lar, mas todos juntos. E vamos adorar ao Senhor em uma só voz. Vamos escutar ao Senhor, assim como nós estivéssemos aqui, mas entendendo que a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Deus, Ele é tão bom que tem nos abençoado e feito com que absolutamente nada pare a sua igreja. Nada pare o seu amor. E nós damos graças a Deus por todos que estão nos escutando, todos que estão nos vendo aí do outro lado. Tenha certeza que Deus te ama. Tenha certeza que Deus tem um propósito na sua vida. E nós, como igreja, nós queremos te abençoar. Nós estamos iniciando este culto de uma maneira um pouco diferente, mas não significa que seja, de certa forma, ruim. Muito pelo contrário. A pandemia tem nos mostrado novas formas de viver, novas formas de enxergar a vida. Deus tem usado a pandemia para aproximar o nosso coração da sua palavra. E é isso aí, irmãos. Vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar o seu santo nome. Pois apesar de ser um momento de atenção de todos, apesar de ser um momento em que todos nós estamos nos cuidando, todos nós estamos protegendo uns aos outros, é um momento de louvor, é um momento de celebração, onde nós podemos reconhecer a graça de Deus, onde nós podemos reconhecer a glória de Deus e o seu cuidado sobre mim e sobre a sua vida. Muitas famílias estão enlutadas, perderam tantos queridos. Que Deus possa confortá-lo, que o Espírito Santo possa ser com todos vocês. Vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar o seu santo nome, pois a hora é agora em que nós nos reunimos como família, cada um em seus lares, mas todos crendo que o nosso Deus está conosco. No nome de Jesus. Deus, eu clamo as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão assistindo neste momento. Deus, seja sobre cada família, proteja cada família. E Pai, que neste momento todos se sintam parte da família do Senhor. Que todos se sintam parte do corpo que é a sua igreja, que Ele é dinâmico, que Ele não se detém a um local, mas Ele está presente aonde cada um está pelo nome do Senhor Jesus. Deus, nós o exaltamos e te adoramos por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós, pois o Senhor é o Deus da nossa vida e nós a entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Quero estar convidando vocês a se levantarem do seu sofá, se levantarem da sua cadeira para glorificar o nome do Deus que é todo poderoso. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via
presença aqui e na casa de cada um que está nos assistindo neste momento. Que todos sejam abençoados, que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, que todos não somente sintam a sua presença, mas se envolvam nela. Senhor Jesus, derrama o seu Espírito sobre a vida de todos, e que todos aqui reconheçam que só o Senhor é Deus, que todos reconheçam que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, nós clamamos, Deus, pelo nosso bairro, nós clamamos, Jesus, pela nossa nação, nós clamamos pelo nosso mundo. Deus, que o Senhor seja reconhecido como Senhor e Salvador de todos, e que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus, e que todos cantem que o Senhor é Galileu. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno
Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Vem, igreja. Eu quero conhecer mais de ti. Como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Cante conosco, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo
Louvado seja o seu nome, Pai. Glória a Deus. Nos incendeia, Jesus. Glória a Deus. Ó, Santo Espírito. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. É esse o nosso desejo. Olá, família EBT, esse é o nosso momento de dízimo e oferta. Queremos ler uns salmos com os irmãos nesse momento, onde nós vamos participar desse momento de culto, que é o nosso momento de dízimo e oferta. Só quero relembrar, antes de lermos o texto da Palavra de Deus, né? Aí os irmãos, agora nesse novo momento que estamos vivendo, né? Pode fazer as suas entregas dos dízimos e oferta através aí do depósito bancário, né? Temos a facilidade do Pix, então os irmãos podem fazer esse momento do dízimo, tá bom? E outra coisa também, estamos vivendo novamente as dificuldades com algumas coisas relacionadas também, aí não sabemos como que vão ficar, questão de empregos também, então queremos continuar com a nossa arrecadação de alimentos também, né? Que faz parte desse momento das nossas ofertas. As partes também das roupas, né? Os irmãos continuam trazendo as roupas também, aqui a gente combina um horário para receber essas roupas. Então só queria relembrar os irmãos dessa parte que faz parte da nossa entrega de dízimo e oferta, tá joia? Vamos ler então o Salmo 138, ele diz o seguinte: ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses eu canto hino de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o seu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentastes as minhas forças. Amém? Vamos orar, já agradecendo? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento do culto, onde nós podemos entregar as nossas ofertas como um cheiro suave ao Senhor. De forma, Senhor Deus, remota, sim, de uma forma, Senhor, que não temos o acesso ao templo, mas, Deus, esse é um momento de consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Todo esse presente que o Senhor tem concedido a cada um de nós, o trabalho, de onde dele nós tiramos a parte que cabe ao Senhor. Também, ó Pai, dos alimentos que os irmãos têm trazido à igreja, as cestas básicas, temos entregado, Senhor Deus, às famílias, já queremos te agradecer. Também pelas roupas, ó Pai, sabemos que de uma forma ou outra o Senhor tem atendido às necessidades das famílias, da igreja, porque, ó Pai, temos buscado ouvir da Tua Palavra aquilo que nós temos que fazer como servos. Porque o texto que acabamos de ler nos traz à memória a Sua fidelidade, a Sua provisão, o Seu cuidado, o Senhor nos colocando para cima, trazendo um ânimo novo, trazendo, ó Pai, um fôlego de vida para cada um de nós. Por isso eu quero te agradecer, Deus, e desde já por esse momento dos dízimos e das ofertas. E no nome de Jesus. Amém. Queridos, também queremos passar agora para aquele período de oração, nosso princípio de oração. E nós temos vários motivos para orarmos, né? E ainda mais agora, aí onde a gente se encontra novamente, cada um na sua casa, usando a expressão que temos ouvido bastante em outros estados, lockdown, e agora, né, sem um culto aqui na igreja. Nós vamos orar sim pelas famílias que têm entrado em contato conosco, mas em primeiro lugar, eu gostaria de orar a oração que o apóstolo Paulo fez para a sua igreja. Eu acho que, olhando para esse texto, olhando para essa oração, vai fazer toda a diferença em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo
no capítulo 3, a partir do 14, ele faz essa oração. Por este motivo, eu me coloco de joelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua graça, Ele, por meio do Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Oro para que vocês tenham a raiz e alicerce no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, ao qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo do que imaginamos. Esse é o nosso Deus. Eu só quero colocar essa oração em primeiro lugar, porque o foco dos nossos pedidos, ele vai nessa direção, fortalecer a nossa vida na pessoa de Jesus, saber que o Espírito Santo tem assistido às nossas necessidades, ele tem direcionado as nossas orações ao Senhor, ele tem nos levado a cada dia a aprofundar os nossos pés no alicerce que é Cristo, na raiz do amor de Cristo Jesus. E aí sim, com toda essa segurança, podemos dizer que as outras coisas que nos cercam, ou as outras preocupações que são muitas e legítimas, elas vão ser direcionadas de uma forma em que nós vamos sentir paz. Então, queridos, eu quero colocar aqui algumas famílias. A família da irmã Eli, que a sua mãe está internada. Também, Senhor, irmãos, eu quero colocar aqui a família do irmão Pedro, que faz tempo que eles estão em casa, que o emocional deles sejam controlados pelo poder do Espírito Santo. E as demais famílias que têm nos procurado nesse momento, para que a gente possa orar e interceder por elas. Nós tivemos ontem a nossa vigília de forma remota, nós tivemos nosso relógio de oração, podemos colocar ali diante do Senhor todos os pedidos assim que foram feitos a nós. E com isso, queridos, queremos dizer ao povo de Deus, nesse momento que estamos vivendo, continuamos debaixo da graça do nosso Senhor, continuamos vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver, e na medida do possível, da oportunidade que você tem de ligar, de até mesmo ver alguém que está vivendo uma determinada situação, você possa falar desse Deus que cuida, desse Deus que está assistindo às nossas necessidades. E aí você vai levar um alento, vai levar uma palavra de conforto a essas pessoas e levar esse evangelho que transforma e que traz vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, quero te agradecer mais uma vez pela tua graça, bondade e amor e misericórdia que cerca as nossas vidas. E nesse tempo, nesse momento de intercessão por famílias, por vidas, ó Pai, sabemos que todos nós estamos nas tuas mãos. O mundo inteiro está nas tuas mãos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas, ó Deus, que possamos, como servo do Senhor, e só vamos conseguir compreender o que nós estamos vivendo quando nós conhecemos os seus planos. E o Senhor está agindo na humanidade, o Senhor está lapidando a humanidade para que eles reconheçam que o Senhor é Deus. E por isso, Deus, confiamos em Ti. Pedimos pelas famílias, falamos aqui da família da Eli, sua mãe que está internada, seja com seus filhos, conforta o coração, irmão Pedro, irmã Zilda, que já estão um bom tempo em casa, tem pedido oração também. A Jussara, pedido ali pela sua empresa, pelo seu esposo, por essa nova dinâmica de empresa que ela está agora juntamente com o seu esposo, Senhor. Quero também pedir pelo Fábio, pela Ângela, ó Pai, que tem a escolinha de futebol. Sabemos que nesse momento são as primeiras coisas que travam, que param, ó Pai. Toma eles nas tuas mãos, conforta o coração deles. E os demais irmãos, aqueles que trabalham no comércio, que trabalham, são autônomos, Senhor, cada um, ó Deus,
está nas suas mãos, mas a tua palavra nos direciona a pedir ao Pai, a colocar nas mãos dessas pessoas. E aqui, Senhor, estamos fazendo esse pedido para essas vidas, no nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, só rapidinho, aqui alguns recadinhos desse tempo que nós estamos vivendo, relacionado aos trabalhos da igreja, tudo aquilo que era presencial, nós vamos fazer de forma online, tá bom? Aí respeitando todo o decreto, nós temos esse prazo até o dia 8, nós não sabemos de fato como que vai ficar depois, ali vai ter um repensar, mas nós sempre vamos seguir as orientações que vêm do nosso governador do estado e assim também do prefeito aqui de Almirante Tamandaré. Mas nós vamos avisando pelas redes sociais aos irmãos tudo aquilo que vai acontecer, se os cultos vão voltar no domingo que vem, nós vamos orientando. Que Deus continue direcionando a vida de cada um de vocês na graça e na paz. Amém. Fica com Deus. Boa noite, igreja. Hoje vou estar compartilhando a palavra de Deus com vocês e é uma alegria estar aqui junto com vocês, com a Igreja Batista do Tanguá. Eu sou a Yara, alguns membros já me conhecem. Eu congreguei há aproximadamente uns 7 anos atrás aqui com vocês, durante um bom tempo, bons anos. E aí, durante um período, a gente foi enviado para um outro lugar e agora nós estamos retornando. Estamos agora de volta com a Igreja do Tanguá. E antes de saber que eu estaria de volta, eu recebi o convite do pastor Hélio, no início desse ano, para que trouxesse a mensagem no dia de hoje. E nesse período aconteceu essa decisão que nós estamos retornando aqui para a Igreja do Tanguá. Então, para mim também é um momento muito especial dessa caminhada. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra sobre ser discípulo de Jesus. E antes mesmo da gente iniciar aqui, eu quero convidar vocês a orar para que o Espírito Santo possa estar falando aí com cada um de vocês, possa ministrar e essa palavra possa se tornar vida em nós. Paizinho, muito obrigada, Jesus, muito obrigada porque a gente pode te ouvir, a gente pode aprender de Ti. O Senhor nos convida a aprender de Ti, Senhor. Obrigada também porque somos Seus discípulos, Pai, e por isso, Senhor, nós podemos estar perto, podemos conhecer, Pai, e podemos reproduzir a Tua vontade, Jesus. Que o Teu Espírito Santo conduza essa palavra, que a Tua presença encha o nosso viver, que a gente seja renovado em Teu Espírito, Pai. Fala conosco, usa-me, Senhor, para ministrar a Tua palavra. É assim que eu oro, agradecida, Senhor, já por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Então, a palavra que eu quero trazer, até antes da gente estar lendo, eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão sobre os tipos de pessoas que existem no mundo. Então, se a gente fosse hoje olhar, né, de um modo geral, e isso é uma interpretação minha da humanidade, olhando assim de forma geral, a gente consegue identificar 3 perfis de pessoas. E aí eu coloquei aqui na minha explicação os 3 perfis que dá para você identificar. O primeiro perfil que a gente identifica é o perfil da pessoa que é a vítima. A pessoa que é a vítima, ela é uma pessoa que ela não assume a responsabilidade sobre as suas decisões. Ela está sempre frustrada, ela se sente como se ela não tivesse uma forma de sair daquela situação em que ela se encontra. Então, essa pessoa, se a gente for localizar ela, até pensando nas histórias bíblicas, tem uma história que fala sobre a transição de um povo e existe ali nessa história um processo de libertação. E é a história que fala da libertação do povo do Egito. Então, uma pessoa que eu estou aqui colocando como vítima é uma pessoa que é escrava. A gente pode fazer uma comparação com aquelas pessoas que viviam o povo de Deus que estava escravo no Egito. Essas pessoas, elas se sentem como se elas não tivessem para onde ir, não tivessem o livre-arbítrio. Então, elas abriram mão da decisão e estão hoje nessa situação de escravidão. Muitas enfrentam problemas com drogas, enfrentam problemas de sentimentos que aprisionam, depressão, tristezas, enfim, mágoas, traumas, e aquela situação ela não consegue se resolver, e essas pessoas estão ali escravas dessa situação. Existe um outro tipo de pessoa que quando você encontra também você pode identificar rapidamente, que é uma pessoa que eu estou chamando aqui o cara. O cara é aquela pessoa que
assume a responsabilidade sobre suas decisões, enfrenta o que precisa enfrentar e ele conquista. E na sociedade a gente também usa essas pessoas como capa de revista, né? São as pessoas que contam as histórias de sucesso. Porém, quando você ouve essa pessoa falar das suas realizações, você percebe que ela sempre quer mais. Ela acabou de conquistar uma coisa muito grandiosa e aí você percebe uma insatisfação, uma necessidade de mais. Ela sempre quer mais. E existe até um termo que se usa no mercado, né, no mundo dos negócios, que é estar faminto, né, ter muita fome. Essas pessoas que eles estão sempre buscando o sucesso, elas estão sempre famintas, elas sempre querem mais. E isso sempre leva elas para uma conquista ainda maior. E aí, quando ela chega nessa conquista, ela percebe que precisava de mais, está sempre na busca, né? E por isso eu coloquei aqui a comparação com as pessoas que estão no deserto. No deserto é um lugar de escassez, você sempre está sentindo necessidade e falta de algo. Então, esse é um momento ali da transição, mas é esse processo de você conquista, mas ainda falta. É sempre uma necessidade. E existe um terceiro tipo de pessoa que eu coloquei aqui, que é o discípulo, que é sobre essa pessoa que nós vamos falar hoje. O nosso foco nessa mensagem é sobre o discípulo de Jesus. O discípulo é uma pessoa que ela entendeu o propósito, né, aquilo que ela nasceu para ser. É uma pessoa que entendeu que tem livre-arbítrio, que é livre e que pode conquistar todas as coisas, mas essa pessoa, o discípulo, ela entregou a Deus o governo das coisas. O cara, ele governa a sua própria vida. O discípulo entregou o governo da sua vida para Deus. Por isso que o discípulo vive no reino de Deus, nesse lugar onde Deus governa. O reino é de Deus, há um governante nesse reino. Deus governa as pessoas que se renderam a Ele. E essas pessoas são os discípulos. Os discípulos encontraram a fonte. Por isso que nós estamos na plenitude. A gente não nos falta, não há sede, não há fome. Nós estamos na plenitude. Mas isso não nos impede de avançar. Porque nós sabemos que onde nós estamos, há sempre mais. Porque Deus é infinito e tudo que Ele faz é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Então nós sempre estamos avançando, porém não com essa necessidade latente de que algo está faltando. E eu quero convidar você agora para pensar em relação a esses 3 papéis. Onde você está? Qual é o seu posicionamento na sua vida hoje? E se você quiser até usar uma estratégia aqui para identificar, a vítima é aquela pessoa que passa anos e anos e ela sempre reclama dos mesmos problemas. Ela sempre fala como se ela não tivesse condições de sair daquele lugar. E ela sempre está ali falando também sobre uma situação em que existe alguém que está oprimindo e que ela está naquela situação porque não tem outra saída. E entra ano, passa ano, a vítima está sempre naquele lugar. Se você estiver aí pensando em qual o seu papel e se identificar com essa situação, talvez você esteja nesse lugar. E o cara e o discípulo, para você identificar, eu vou usar uma comparação que o meu filho de 8 anos, que gosta muito dos heróis da Marvel, me ensinou. Ele falou assim, mãe, o que é herói e anti-herói? Ele falou assim, mãe, o anti-herói é a pessoa que faz o bem, ela tem poder para fazer coisas muito boas, mas ela faz em benefício próprio. E o herói, ele é uma pessoa que faz o bem, mas ele faz para o coletivo, para abençoar os outros. Então, pensando nisso, o cara, essa pessoa de sucesso que está na capa da revista, não necessariamente todo mundo de sucesso que está na capa da revista, mas esse perfil que eu desenhei aí com vocês, o cara é o anti-herói. Ele faz o bem, ele está alcançando sucesso e tendo realizações, mas ele é o centro da sua vida. Ele faz em benefício próprio, para satisfazer os seus desejos. E o discípulo está escrito lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Ele é o herói. O herói que é aquele que se sacrifica e que entrega e que faz algo para o coletivo, para que as pessoas possam desfrutar daquilo. Então, o convite de Jesus para nós é que nós sejamos discípulos, que a nossa vida esteja incluída nesse plano de salvação mundial, que a gente caminhe nesse propósito do que Deus está realizando no mundo. Então,
Agora, quero convidar vocês para refletirem sobre o seu papel aí, se você já se localizou, aonde você está, e convidar você, se você identificou que você ainda se sente vítima, vou convidar você a fazer essa transição. Se for preciso um milagre, Deus fará, porque Ele abriu o Mar Vermelho e Ele fez o impossível para que aquele povo saísse da escravidão. Então, se você precisa de um milagre, creia, Deus vai fazer. E você, estando na vontade dEle, vai viver essa transformação e vai poder fazer essa transição. Se você não entregou o governo da sua vida ainda para Cristo, eu quero te convidar a fazê-lo agora, porque você, nessa tua caminhada, você vai perceber que não haverá esse momento de satisfação e plenitude, porque você sempre vai querer mais. Então eu quero te convidar, se você está no deserto, nesse lugar em que sempre te falta algo, eu quero te convidar a entregar a sua vida ao governo de Cristo e quero te convidar a ser um discípulo de Jesus. E aos que são discípulos, a gente vai conversar agora sobre qual é o nosso papel, então, nesse reino. E para falar desse papel, eu quero ler com vocês, eu escrevi aqui uma parábola da caverna. Não é o mito lá da caverna de Platão, não é nada filosófico, é algo que eu escrevi para vocês poderem refletir sobre essa vida de discípulo. Deixa eu só encontrar aqui, encontrei. Eu vou ler para vocês, e aí eu gostaria de convidar também vocês a se colocar nessa história. Imaginar que vocês são esse personagem que eu vou ler aqui e refletir sobre esse processo que acontece com o personagem que eu vou ler. Então, vou iniciar aqui e a gente vai fazer essa reflexão juntos. Então, vamos lá. Parábola da caverna. Imagine que você está dentro de uma caverna escura e que você não conhece a luz. Você está sujo, com frio, com fome, está com sede e com medo. Em um ponto distante, você vê uma luz se aproximar. Os outros a veem também. Alguns decidem ir até ela, outros são impedidos pelo medo do desconhecido. À medida que você se aproxima, percebe o quanto está sujo. Cada vez a luz revela mais, até que você ouve risos e piadas sobre a sua situação. Ofensas feitas por aqueles que ainda se escondem na escuridão. Nesse ponto do caminho, alguns não conseguem continuar, eles retornam para o interior escuro da caverna. Você não, você decide continuar. Aquela luz é atraente demais e supera essas críticas e esse medo que você está sentindo. Você continua a caminhar na direção dela. A cada passo, mais sujeira é revelada. Você limpa um pouco ali, outro pouco aqui e continua. Cada passo fica mais próximo e você percebe mais sujeira. É tão desconfortável tudo aquilo, mas você decide continuar. Outros estão retornando nesse ponto para a caverna escura. Eles estão seduzidos pela facilidade de se livrar do incômodo e obter um pequeno alívio daquela situação. Você não, você continua. De repente você percebe que aquela sujeira está impregnada, como uma crosta. É vergonhoso. Você continua caminhando na direção daquela luz sem remover aquilo. Então você começa a arrancar a crosta. A cada pedaço, parece que um pouco de você sai junto. Dói demais. Você chora, sofre, mas percebe que a luz agora mais forte aquece seu corpo. Você se sente realmente vivo, capaz de suportar aquela dor e ficar livre daquela sujeira. E você continua. Agora, a pior parte já foi removida. Você consegue enxergar pessoas limpas e livres lá fora da caverna. E você deseja viver assim também. Mas as roupas ainda estão sujas e você começa a achar que não vai se encaixar junto com aquele pessoal. É então que aquele que porta a luz que você seguiu, você percebe que ele é a própria luz, ele vem até você e lhe dá vestes novas, coloca um anel em seu dedo, te dá novas sandálias, te dá alimento, água. Você sabe que não merecia aquela recepção, afinal você não fez absolutamente nada para obter tudo aquilo. E quando você acha que já está muito bom, ele surpreende e faz mais, ele te dá uma nova identidade. Agora você é filho e herdeiro de tudo aquilo que sua visão pode alcançar. O reino dele agora é também seu. Você pode desfrutar da vida junto com aquelas pessoas livres e amadas. Você está salvo. E quando começa a caminhar naquele lugar, você se lembra dos que ficaram para trás e você começa a sentir o mesmo sentimento que move o coração do rei. Você entende que ainda faltam pessoas que o rei deseja resgatar.
percebe que ele está envolvido em um plano para trazê-la de volta. Observe uma grande movimentação entre os que estão no reino, para trazer de volta todos os perdidos. Então você se engaja naquela missão junto com todos. É natural para você. Ninguém disse que era obrigatório fazer isso e nem que sua vida ali era condicionada a participar dessa obra. Mas você sente como se fosse um com todos. E então você começa a se mover, junto com todas aquelas pessoas, como se fossem um só corpo. Você sabe que quem está conduzindo todo o trabalho é a própria luz que lhe resgatou. Então você está certo que ele atingirá seu objetivo e você deseja muito participar disso tudo. Nesse momento, você conhece seu propósito, naquele grande plano de salvação, e passa a viver para isso. Nada mais importa, você encontrou o seu Salvador e o seu Senhor. E eu escrevi essa história porque eu comecei a pensar na nossa caminhada como cristão. Em algum momento da nossa vida, todos nós nos sentimos muito sujos, muito pecadores, precisando de um milagre para sair daquela situação. E a luz, que é Cristo, veio até nós e nos limpou e nos trouxe essa nova vida e nos colocou nesse reino. E agora nós estamos envolvidos nesse trabalho que o nosso Deus está fazendo e junto com ele estamos também realizando essa obra. E talvez aqui, enquanto eu lia, você lembrou do seu momento de conversão, porque é muito semelhante. A gente, quando compartilha, né, o processo que Deus nos resgatou, a gente percebe histórias muito semelhantes de pessoas que abriram mão, né, tiveram que arrancar feridas, sujeiras e coisas de sua vida que foram doloridas, mas que a partir daquele momento que elas abandonaram isso, que elas deixaram a escravidão, elas se sentiram livres, nós nos sentimos livres. E ser discípulo é também ser livre. Nós precisamos nos lembrar disso, nós somos livres. E por sermos livres, nós podemos escolher o que nós vamos fazer. E é natural que a gente escolha fazer aquilo que o nosso mestre estava fazendo, porque nós estamos nesse lugar em que ele está governando. Então é natural que a gente se mova junto com ele. E eu queria fazer uma pergunta agora para você. Eu acredito que você já ouviu essa pergunta em algum momento da sua vida, talvez muitas vezes, e eu quero fazê-la de volta. Eu quero perguntar se você já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu acredito que grande parte das pessoas que estão ouvindo vão dizer, sim, claro, Yara, já recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu quero te trazer uma reflexão se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Porque é muito fácil a gente aceitar Cristo como nosso Salvador e sair da caverna. Porque é muito ruim estar nesse lugar. E aí a gente sai desse lugar e a gente aceitou a salvação de Cristo. Estamos salvos. A salvação ninguém tira, ninguém nos separa do amor de Deus. A salvação está em nós. Porém, receber a Cristo como Senhor é receber Ele como governante da sua vida. Não é simplesmente estar num lugar e ignorar tudo o que está acontecendo lá. É fazer parte do que está acontecendo. É entender que há um rei e esse rei governa. E ele governa tudo. Aonde ele pisa, ele governa. E se ele entrou na sua vida, ele governa a sua vida. Receber a Cristo como Salvador e Senhor é saber que ele te salvou e que agora o governo da sua vida é dele. Então, para pensar sobre a vida de discípulo e sobre esse lugar onde Deus governa, né, esse lugar que as nossas vidas, elas são o lugar onde Deus governa. Eu quero convidar vocês a lerem comigo a história de Priscila e Áquila. Enquanto eu preparava a mensagem, Deus me falou muito forte sobre esse casal e eu quero convidá-los a ler. Está lá em Atos 18, do 1 ao 3. Eu vou ler aqui, então. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Versículo 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E agora eu quero convidar vocês a olhar a vida desse casal, que é um casal discípulo de Jesus, que foram discipulados por Paulo. Eu quero também convidar vocês a ler em 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Prisca.
Áquila e Priscila, no caso, né? Com a igreja que está em sua casa. Esse aqui é uma carta de Paulo para a igreja de Corinto. E no final da carta ele escreveu as saudações e ele colocou uma saudação especial aqui para Priscila e Áquila e para a igreja que estava na casa deles. Eu quero falar sobre esse casal e convidar vocês a refletir sobre a vida de discípulo, mas antes eu quero derrubar com vocês mentiras que a gente pode estar carregando por não entender de fato o que é ser discípulo. A primeira mentira que nós precisamos derrubar é que existe diferença entre trabalho secular e trabalho sagrado. É mentira, porque quando nós entregamos o governo da nossa vida para Deus, para Jesus, Jesus ele não aceita metade. É tudo ou nada. E ele fala isso. Ou você está ou não está. E como é tudo ou nada, tudo que eu faço converge em Cristo. Então, não existe um trabalho que eu possa fazer sendo discípula de Cristo que não seja dele. Não existe um trabalho que eu faça que não seja sagrado. Tudo que eu faço é sagrado, é para Deus. E o meu ofício, o meu trabalho, independente se é algo que já se enquadra em uma cultura religiosa, digamos assim, né? Vamos imaginar assim um cantor, né? Que está louvando na igreja, um pregador. Esse é muito fácil entender que o trabalho dele é sagrado. Agora, quando a gente fala de um empreendedor, de um profissional autônomo, Priscila e Áquila e Paulo aqui são profissionais autônomos. Eles, no seu ofício, também, no ofício deles, eles também era sagrado, também era de Deus. Porque tudo que nós fazemos é para Deus e de Deus. Porque Ele governa nosso viver. Então, não existe separação. O nosso trabalho, a nossa vida inteira é de Deus. E se você é um empreendedor, uma pessoa da área técnica, uma pessoa que trabalha na indústria, independente de onde você trabalha, aquele trabalho seu é consagrado a Deus. Como você entregou um dia a sua vida para Cristo, Ele governa o teu viver, o trabalho que você realiza também é governado por Ele. A Bíblia fala que você deve fazer tudo como se fosse para Ele, porque tudo de fato é dele. Então, quando eu trabalho para Deus. Eu não trabalho para se você é um empregado, você não trabalha para um chefe. Você trabalha para Deus acima de tudo. Então, o que você está fazendo, você está servindo a Deus. E lá no teu ambiente de trabalho, aonde Deus te colocou, você é um discípulo. Você tem uma missão a ser realizada lá. E Paulo e Áquila e Priscila, esse casal, eles faziam tenda. E aqui no comentário, até eu estava lendo, as tendas que eles faziam, possivelmente era usada pelo Império Romano. O Império Romano, na época, oprimia os cristãos. E perseguia e oprimia o povo de Deus. Porém, Priscila e Áquila, eles estavam trabalhando possivelmente nesse lugar onde eles estavam, possivelmente era um acampamento de tropas romanas, porque eles tinham ido lá fazer as tendas que as tropas estavam usando. Possivelmente era isso. E aí você pode pensar, uau, mas eles estavam trabalhando para a indústria bélica, né? Para o pessoal que está ali trabalhando na guerra, eles estão juntos ali. Na verdade, Deus ele é um grande estrategista, o maior, né? O maior estrategista. Então, quando Deus te coloca em algum lugar, Ele tem algo ali. E talvez pareça uma situação muito atípica. Você diga, mas aqui, Deus, eu estou olhando essas coisas e não me parece sagrado. Mas se você está lá, aonde você pisar, o reino de Deus vai com você. Não há possibilidade de algo diferente. Então, pensando na história de Áquila e Priscila, eu aprendo essa primeira lição. Que o trabalho, independente de onde nós estamos, nosso trabalho glorifica a Deus e é também um instrumento de Deus para a expansão do reino dele, independente de onde você está. Agora também, né, a gente sabe que existe aqueles trabalhos que não são legítimos, né? Então não estou falando disso. Estou falando de, independente do que você faça, no sentido de fazer algo que é legal, algo bom, isso, aonde você está, Deus está contigo. Então, ser discípulo aonde você estiver, aonde Deus te enviou. A segunda mentira que nós vamos derrubar aqui é que a igreja está no templo. Nós muitas vezes falamos assim, vamos à igreja, e aí a gente já imagina um templo. Às vezes a gente fala assim, mas até naqueles filmes de terror, quando eu era adolescente, que a gente gostava de assistir, quando estava tudo
acabando, assim, o mundo estava acabando, os demônios estavam lá, tudo estava acontecendo um caos no filme. As pessoas entravam num templo, né? E ali no templo era um lugar sagrado e nada acontecia. E a gente criou essas imagens, né, de que o templo, esse lugar físico, é o lugar onde é a igreja. Mas essa é uma mentira. A igreja é aonde o povo de Deus está. Não é que a igreja não seja aqui, né? A igreja, quando as pessoas de Deus, quando os seguidores de Cristo se reúnem aqui, a igreja está aqui. Mas esse templo, durante a semana, quando está fechado e não tem ninguém aqui, é só um lugar físico. Não tem uma mágica envolvida aqui. O que acontece é, aonde as pessoas que servem a Jesus estão, esse lugar é a igreja, onde elas estão reunidas. A Bíblia fala, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. E aí tem uma outra mentira que nós precisamos derrubar. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sozinho. Porque é onde estiverem 2 ou 3 reunidos. A igreja é um corpo. Não existe um corpo de um membro só, né? A frase por si só já é uma grande confusão. Então, essa história também de que eu sou igreja, mas não estou em nenhum grupo, não congrego, isso não existe, né? A gente sabe que a igreja é um corpo vivo, o corpo de Cristo, e são todas essas pessoas que entregaram o governo de suas vidas a Cristo. E lá no versículo que nós lemos da saudação de Paulo, quando ele escreve a carta e sauda Priscila e Áquila, ele fala assim, que ele saúda eles e a igreja que está na casa deles. Ou seja, onde eles estão, há uma igreja. Onde eles se reúnem, há uma igreja. A igreja está reunida. E as nossas casas são também lugares para a gente celebrar e viver o corpo de Cristo. E até penso que nesse tempo que a gente tem vivido, talvez Deus está nos chamando, porque Deus não desperdiça uma dor, essa frase é muito usada, né? Então Deus não desperdiça uma dor, porque até nesses momentos de tragédia, a gente percebe Deus nos ensinando. E nesse tempo Deus tem nos ensinado sobre as nossas casas. Se nós valorizarmos a nossa casa e esse ambiente como sendo realmente o lugar onde a nossa igreja ali congrega, nós vamos perceber que toda essa bagunça, essa confusão não vai atrapalhar a paz e a harmonia que há, né, no nosso convívio familiar. Então, essa ideia de que a igreja está nesse lugar físico, eu não estou indo lá no templo, então eu não estou indo na igreja, não, isso não existe. Você na sua casa hoje aí assistindo com a sua família, vocês são igreja celebrando e cultuando a Deus. Nós somos igreja aonde nos reunimos com o povo de Deus. E a terceira mentira sobre essa questão do que não é ser discípulo, que a gente pode ver aqui também na história de Priscila e Áquila, enfim, e em outras histórias, a gente geralmente, eu quero até te convidar agora a pensar, e imaginar aí uma pessoa, que você possa agora usar a sua imaginação, e imaginar uma pessoa que é santa. Imagine uma pessoa santa. Como que é o rosto dessa pessoa santa que você imaginou? Muitas pessoas vão imaginar alguém com uma aparência abatida, sofrida. Eu acho que também muito por conta da gente ter essas imagens, né, das pinturas que foram feitas aí de santidade, com as expressões abatidas, caídas, tristes. E de alguma forma isso foi enraizando que nós chegamos a uma conclusão terrível de que santidade tem a ver com tristeza e abatimento. E isso não tem nada a ver. Essa é a terceira mentira que nós vamos derrubar. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, esse lugar onde Deus governa, que é a minha vida, é um lugar em que as pessoas encontram justiça, paz e alegria. Então, agora vamos reeditar essa imagem, né? Quando você pensar novamente em uma aparência de santidade, imagine alguém sorrindo. Eu consigo ver Cristo sorrindo. Eu consigo ver os discípulos sorrindo. E de alguma forma, a gente criou essas imagens de tristeza. Quando a gente pensa em Cristo, ou pensa nos discípulos de Cristo, lá nos apóstolos, a gente imagina pessoas cabisbaixas, sofridas, de aparência triste. E isso não é verdade, porque a Bíblia nos ensina de que aonde Deus governa, há justiça, paz e alegria. Então, ser discípulo é também estar nesse lugar de justiça, paz e alegria.
E como que eu chego nesse lugar, né? Como que eu entro nesse lugar chamado Reino de Deus? Como eu faço da minha vida um lugar onde Deus governa? Essa é a mensagem que é muito forte, que João Batista anuncia no deserto, e depois Cristo, quando inicia seu ministério, é a primeira mensagem que a gente lê dele, enfática. Ele começa assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Começa no arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada para a vida no reino de Deus. Arrependam-se. É aquele lugar da caverna que você se olha e se percebe sujo e imundo, sem condição nenhuma de sair daquele lugar, sem condição nenhuma de participar de uma vida livre e pura. É esse lugar que a gente não tem condições de sair. Mas Deus, Ele é a nossa esperança e salvação. Então Ele fala assim: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Você não tem condição, mas eu digo que através de mim você pode viver nesse lugar e eu te trago para esse lugar. Não por merecimento, não porque você tenha feito algo que mereça. Não há nada que você possa fazer que faça isso ser merecedor de algo, mas porque Ele escolheu te tirar desse lugar, agora o reino de Deus chegou na sua vida. Então, arrependimento é característica necessária e não tem como negociar para a vida de um discípulo. Uma pessoa que não se arrependeu, ela não vai alcançar esse lugar. Ela não pode ser discípulo, porque começa no arrependimento. Cristo, ele é tão claro, tão simples a mensagem, que ele começa a sua mensagem, começa a sua pregação falando isso: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Eu cheguei, e para chegar até mim, o arrependimento é o início. O arrependimento é o início, e quando você se arrepende, você recebe a salvação. Você recebe a Cristo como seu Salvador. E aí, qual que é o processo? O processo é a santidade. É agora o senhorio de Deus sobre a sua vida. Agora, todas as áreas da sua vida vão se sujeitar à presença de Deus. E isso é um processo. Então, é uma caminhada. A cada dia, você vai sujeitando algo até que você alcance a estatura de varão perfeito, como a gente lê na Bíblia, né? Então, o processo começa com arrependimento, essa transição, esse estar no reino de Deus e ser discípulo começa com arrependimento, e ele resulta em santidade, porque esse processo, ele vai, dia após dia, você vai sendo santificado. Então, essa história também de que eu sigo a Cristo, mas eu não frutifico, eu não reflito o caráter de Cristo, isso não existe. Porque é natural daqueles que estão em Cristo fazer a vontade de Deus. Não é uma obrigação, é natural. Você está nesse lugar e naturalmente, como ali, né, naquela parábola, naturalmente você vê o teu mestre trabalhando, você quer estar junto. Ele é teu Senhor, Ele é teu mestre, você quer imitar Ele. Você quer fazer o que Ele está fazendo. E você percebe que Cristo está fazendo uma obra nessa terra. Há algo que Ele está fazendo. Então é natural que eu trabalhe junto. E é natural que nesse processo de conviver muito com Ele, com Cristo, eu passe a imitá-lo e eu passe a ser como Ele. Eles ensinam que o bebê, né, eu tenho um bebezinho de 1 ano e 1 mês, ele aprende por mimetismo, ele imita tudo que nós fazemos. Então, às vezes eu percebo ele dando uma risada que nem eu dou, eu percebo ele com um olhar que nem o Everton faz, e ele imita, ele é muito bom em imitar. Ele tem 1 ano e 1 mês e ele nos imita de uma forma que chega a ser assustador, porque nós convivemos muito e a partir dessa convivência ele nos imita. E nós, quando estamos com Cristo, acontece a mesma coisa, a gente começa a imitar, é natural, porque Ele é bom, perfeito e agradável, e você está junto, então você começa a frutificar mansidão, domínio próprio, paz, alegria, tudo que está na presença dele, você começa a reproduzir, porque é natural. Então também, a gente, como discípulo, entende que é natural frutificar. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Aqueles que não frutificam, não permanecem. Porque quem não frutifica, não rendeu a vida dele a Cristo. É natural que todos que se renderam ao governo de Cristo, frutifiquem o fruto do Espírito, né? Essa que a gente conhece, né? Que são todos aqueles listados, acho que é em Efésios, não sei.
Depois o Vina corrige ali na edição. Mas o fruto do Espírito é natural na sua vida. E é natural que as pessoas que convivem com você também sejam discipuladas por você, que também conheçam a Cristo, porque você é esse embaixador real. A Bíblia te chama de embaixador real. Então, eu quero convidar vocês hoje a servir a Deus com alegria, não por obrigação, porque a Bíblia ela nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós estamos em um tempo difícil. Eu tenho vários grupos de amigos no WhatsApp e eu percebi que essa semana foi pesada para muita gente. É como se fosse uma pressão mundial, uma opressão mundial de tristeza e de desânimo. E aí eu lembrei da palavra que está lá em Abacuque. Abacuque foi um profeta que pregou quando estava um caos. Ele pregou no caos. Ele pregou num momento em que o povo de Deus vivia um governo corrupto. Na verdade, já tinham passado 4 governantes corruptos, muito parecido com a nossa situação no país hoje, né? E vários países estão nessa situação de degradação política. E Abacuque estava lá no meio daquele povo corrompido. E como se não bastasse, existia um poder ascendendo mundial, que era a Babilônia, um governo muito terrível que iria subjugar muitos povos. E para compensar ainda, Deus falou para Abacuque que eles seriam dominados, que eles perderiam aquela guerra, aquela batalha, e sucumbiriam àquela dominação. Abacuque ouviu isso de Deus. Abacuque viu aquele problema todo, sabia que eles seriam levados cativos para a Babilônia, que tudo aquilo que eles tinham construído iria se acabar. Ele sabia de tudo isso. E eu gosto das histórias na Bíblia porque as lições mais profundas sobre coisas que a gente acha que seriam ditas em momentos de muita alegria, de muito prazer, elas são ditas em momentos de grandes catástrofes. Nesse livro de Abacuque, do profeta Abacuque, ele escreve sobre o juízo de Deus, sobre as coisas que aconteceriam àquele povo que tinha se corrompido. E lá no finalzinho do seu livro, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que... É como se ele dissesse assim, ainda que o mundo estiver se acabando, ainda que tudo dê errado. E ele fala uma coisa muito forte que os politicamente corretos vão questionar. Mas ele fala assim, ainda que tudo isso aconteça, ainda que essa pandemia esteja aí, ainda que os governos sejam corruptos, ainda que exista uma opressão, né, nos impedindo de fazer as coisas que nós queremos fazer, ainda que tudo isso aconteça, ele fala, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele fala, eu me alegrarei, vamos ler lá. Eu me alegrarei e exultarei ainda. Acho que ele fala dessa forma. Abacuque 3:17. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Manter essa clareza de que, independente das circunstâncias, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, nos dá força para vencer e nos dá força para passar por esses dias sem ser abalado, porque a gente não pode ignorar que tudo isso está acontecendo, mas a gente tem um Salvador. Nós temos um Salvador e nós temos um Senhor, e nosso Senhor governa todas as coisas. O mundo nunca saiu, ele nunca saiu do trono, ele sempre esteve no governo de todas as coisas. Então nós podemos, mesmo nesse caos, nos alegrar no Senhor, sabendo que é dele que vem a nossa salvação. Nossa salvação não está nas coisas do mundo que passam e que são frágeis. Nossa salvação está num Deus vivo e que governa todas as coisas e que nos garante que nós seremos salvos. Então, eu quero concluir essa mensagem te convidando a participar dessa obra de Deus, né? Ele está trabalhando para que todas as pessoas sejam salvas. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Ele está trabalhando para que o mundo possa receber a Cristo. Cristo vai retornar, ele vem como governante para governar todas as coisas, todo joelho se dobrará.
Então, nós estamos convidados a participar dessa obra, não por obrigação, não por culpa, não por nada, mas simplesmente porque nós somos povo de Deus e nós estamos nos movimentando de acordo com a vontade dele. E aí eu quero concluir com vocês, trazendo essa mensagem que tocou muito no meu coração, porque eu estive trabalhando agora, né, antes de retornar aqui à Igreja do Tanguá, eu estive durante 7 anos trabalhando numa missão em que eu me perguntava às vezes se aquele serviço, se aquilo que eu estava fazendo, se era aquilo o propósito, né? Se era aquele o motivo. E Deus me mostrou muito claramente que não, filha, o meu propósito é me relacionar com você. E naturalmente, ao me relacionar com você, você faz a minha obra. Então, Deus não está me usando porque Ele tem interesses. E essa é a frase que eu quero deixar com vocês. Deus não se relaciona com a gente com a intenção de nos usar. Ele nos usa com a intenção de se relacionar com a gente. Enquanto eu estava lá em missão, eu sei que Deus estava se relacionando comigo, me dando oportunidades para conhecê-lo. E eu continuo em missão. Nós, né, o Vina sempre comenta aqui a frase do Spurgeon, que se você não é um missionário, você é um impostor, né? Se você é um cristão e não é um missionário, é um impostor. Nós sempre estamos em missão. Eu continuo em missão, mas hoje eu entendo que Deus está me usando porque Ele quer se relacionar comigo, porque eu quero ter uma história com Ele e porque eu sei que tem algo nesse relacionamento, né? Que é o amor dele sendo contado através da minha história. E assim também com todos nós que somos discípulos. Eu brinco assim que a Bíblia continua sendo escrita através da nossa vida. Nós somos o povo de Deus nessa terra e nós continuamos a escrever a história dele nessa terra. Então, se lembre que ao servir a Cristo, o que você está fazendo de mais importante é se relacionar com Ele. E naturalmente, você vai, junto com Ele, fazer a sua obra. Então, agora eu quero orar e pedir que Deus possa frutificar essa palavra na vida de cada um. Paizinho, muito obrigada porque o Senhor é bom, porque a Tua palavra se renova, porque toda a opressão cai, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Obrigada, Deus, porque mesmo em tempos difíceis, nós somos convidados a nos alegrar em Ti. Obrigada, Deus, porque a paz que excede todo entendimento alcança as nossas vidas. Mesmo no caos, Deus, mesmo no caos, nós podemos descansar, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador. Pai, que todos que estão agora participando desse tempo de culto a Ti, que possam sentir essa paz, que possam sentir, Deus, essa alegria da salvação. Aqueles que porventura tenham se esquecido, Deus, da alegria da salvação, possam experimentar um renovo, Deus, possam experimentar o Teu renovo na vida, Deus, trazendo paz, trazendo alegria, mostrando, Deus, a essas pessoas, Deus, quem Tu és, Deus. Quando a gente olha para Ti, Deus, todo o resto se torna, não tem nenhum valor, Paizinho. E eu peço, Senhor, que a Tua presença possa nos encher e que a gente possa se mover na Tua vontade. Que mesmo nesse tempo, Deus, o Teu reino se expanda, Deus. Que a gente possa viver, Deus, o crescimento da Tua obra, ainda nesse tempo, Pai. E nós sabemos, Deus, que nada pode parar o que o Senhor está fazendo nessa terra. E nós clamamos, Deus, que a Tua presença encha a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo encha o Teu povo e nos dê poder, Deus, para vencer todas as coisas, Pai. E que a Tua palavra frutifique em nós e possamos, Deus, ser, Deus, luz para o mundo. Possamos, Deus, viver, Deus, de forma que seja digna da salvação que o Senhor nos deu, Pai. É assim que eu oro, agradecida por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou.
Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, nos uma em ti triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, seu sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Cristo, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Uau, que mensagem transformadora.
Deus abençoe a vida da Yara, Deus abençoe a vida de todos que estiveram envolvidos neste culto. Deus abençoe a sua vida, que onde quer que você esteja nos assistindo, participando deste culto neste momento, que Deus seja com você. Queridos, a igreja avança, ela não para, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos tão desafiadores como o que nós estamos vivendo hoje, nós avançamos. Por isso, as atividades da igreja, da nossa igreja, elas continuarão de forma online, então as células, elas acontecerão de forma online, os cultos de forma online, enquanto nós não teremos novidades a respeito de quais medidas as autoridades vão tomar frente à pandemia. Mas continuamos juntos, continuamos unidos como o corpo do Senhor. E que Deus nos dê uma semana debaixo da sua graça, debaixo da sua vontade e que possa nos proteger de todos os perigos. Amém? Tenham todos uma excelente noite. Nós somos uma família para todos. Igreja Batista do Tanguá.